Pô, diretor, agiliza aí, velho. É contigo. Caraca, comigo, não. O cara tá se enrolando até agora pra começar essa porcaria aqui. Não nada, velho, nada. Parar de suar. Para de suar. Tá bom. Muito bem, senhoras e senhores, começando aqui mais um Conversa Bruta. Aqui o podcast que você conhece. O filho chora, a mãe não vê. Esquerdista chora embaixo da cama em posição fetal. Porque aqui o nosso compromisso é com a verdade e para desmascarar as mentiras dessa turminha da lacração. Sem mais delongas, eu quero chamar os nossos patrocinadores aqui no programa, começando com Uroclínica, do Dr. Diego Rafael Oliveira, CRM 15100, cuidando da saúde do homem. Marca uma consulta aqui em Balneário Camboriú, na Avenida do Estado 1350, pelo telefone 47 3264 0005 ou também pelo WhatsApp 47 988 17 9134. O site é www.drdiegurologista.com.br. Também temos o patrocínio de Lance Madeira Plástica. Os melhores móveis de área externa estão na Lance. Acesse www.lance.eco.br, escolhe os móveis e olha, a madeira plástica ela é melhor que qualquer outra madeira em termos de resistência e qualidade. Entre em contato pelo WhatsApp 47 99232 3393, entrega para todo o Brasil. Se você mora em Cáceres, no Mato Grosso, ou você mora lá na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, a Lance entrega para você. E também com o apoio do Açaí Insano, o melhor e mais recheado açaí da região, entrega para Balneário Camboriú e Camboriú. Pede pelo telefone 47 99174 9778. E também temos o nosso Pix. Se você quiser fazer uma contribuição aqui pro programa, ajudar a manter essa bagaça no ar, porque não é barato, manda aí para pix.mdbc@hotmail.com. E sem mais delongas, sem mais conversa, eu quero apresentar o nosso convidado, que é com muita honra que eu recebo ele, Alexandre Paiva. Primeiro, meu irmão, muito obrigado por ter saído de Florianópolis, vindo aqui para Balneário Camboriú, para a gente ter esse bate-papo. E antes de começar, queria pedir para a gente fazer o nosso brinde da cachaça misteriosa. Agora. Isso aqui a gente não fala de jeito nenhum, nem sobre tortura, viu? Né? Que é pro papo sair mais livre. Já molha as palavras. Exatamente. A gente vai indo e aqui agora a coisa vai acontecendo da melhor forma. Meu irmão, primeiro fala uma coisa. Conta um pouco da tua história. Eu quero saber, antes de você entrar na causa, no ativismo contra a Lei Maria da Penha, eu quero que você conte a tua história até aqui, como que você entrou na política. Porque até onde eu te conheço da época do Novo, mas eu sei que você saiu logo no começo. Eu sei que você trabalhou também com o pessoal dos Ubers em Florianópolis durante um tempo. Comenta um pouco pra gente como foi essa tua trajetória. Bruno, primeiramente é um prazer estar contigo aqui, agradeço demais o convite e é uma honra para mim também bater um papo com você aqui em Balneário Camboriú, sair de Floripa, vir para cá para bater esse papo, porque eu te conheço, sei que você é um cara, né, linha de frente aí, desde sempre, e né, é um prazer estar aqui contigo. E cara, eu diria que eu sou uma pessoa por natureza um tanto quanto militante, assim, eu milito acho que desde que eu nasci, assim, que eu me lembro como pessoa, inclusive, eu vi injustiça, eu tinha que agir, de alguma forma eu tinha que atuar. Eu lembro até hoje, quando eu era moleque, sabe, sempre tem uns babacas, né, cara, enfim. E aí eu tomava frente quando, por exemplo, via alguém cometendo alguma injustiça contra alguém que é mais fraco, por exemplo, contra mulheres ou né, alguém que era de menor porte, e eu me colocava à frente, eu sempre tive... É da gente mesmo, não sei, isso nasce com a gente. E eu, como você falou, já, assim... alguns anos que eu atuo no meio da política, diretamente, institucionalmente, né, no partido, você citou o Partido Novo, lá em 2011, eu sou um dos precursores do Partido Novo aqui em Santa Catarina, fui o primeiro coordenador estadual do partido, na época da coleta de assinaturas, enfim. Fui presidente também do PSL, o PSL é o partido que depois do presidente Bolsonaro migrou. Eu era o presidente estadual na época, aí deu todo um transtorno lá, uma brigalhada toda, que é o grande problema. Eu lembro. O grande problema da direita é esse, pessoal. Pra galera se unir é difícil. Infelizmente acontece, né? Faz parte do jogo. E né, eu acabei saindo naquele momento. E, posteriormente, como você mesmo citou, eu me tornei como motorista de aplicativo. E aí, no meio da categoria de motorista de aplicativo, eu comecei a atuar contra a questão da regulamentação. E eu estou muito feliz, não sei se você viu recentemente, semana passada, a galera esteve lá em Brasília e desceram, mas moeram no cacete
a regulamentação que está sendo proposta pelo governo. Os motoristas de aplicativo estão de parabéns aí, galera. Eu hoje não estou mais atuando como motorista, mas quem sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe, né? Já tenho mais de 12 mil corridas, quem sabe amanhã a gente precisa voltar a fazer corrida de novo, né? Eu vou estar tranquilo porque a galera está lutando pelos seus direitos e garantindo, né, que não vai ter que pagar mais imposto ainda para o governo. E é bom que as pessoas perceberam que o governo não está ajudando, isso quer só sugar, quer tirar de você os benefícios, tirar de você o dinheiro, o suor do teu rosto. E hoje eu me vejo envolvido com essa pauta também porque faz parte da minha vida. Como naquele momento eu era motorista por aplicativo e eu estava atuando onde eu podia, onde eu tinha ali, né, algo que interferia diretamente na minha vida e eu atuava. E aí eu me vi em 2019 vítima da Lei Maria da Penha. E eu falo vítima, as pessoas estranham. Como assim vítima da Lei Maria da Penha? Vítima da Lei Maria da Penha. Até então, para mim, a Lei Maria da Penha é uma coisa ok, protege as mulheres, eu sou pai de 2 meninas, então, ok. Aí, de repente, eu não consigo mais ver as minhas filhas porque a genitora coloca uma medida protetiva. E aquilo foi um soco no meu estômago, assim, você não sabe de onde que vem, você não sabe o que fazer, ainda mais porque eu não fiz nada, não encostei um dedo nelas, nada que justificasse. O mais bizarro é isso, bastou ela ir na delegacia e falar que estava se sentindo ameaçada, sem nem dizer qual seria e se teria alguma ameaça, porque não tinha. Era pura e simplesmente, né, por conta de divergência de após o divórcio, queria me afastar das minhas filhas. E usou a lei para conseguir isso que ela queria. E aí, cara, eu fiquei muito mal. Aí eu comecei a, sabe, ser uma coisa que você não espera. Vem na tua cabeça coisas que nunca passaram antes. Você vai para um buraco negro no teu cérebro que, enfim, você pensa muita bobagem. E eu entrei no estado de depressão ali por 1 ano, mais ou menos, depois disso, não sabia o que fazer, como fazer. Até então, eu nem conhecia a terminologia alienação parental. Então eu já fui conhecer na pele. Aí eu fui estudar o que era alienação parental, qual que era o histórico da lei de alienação parental, porque o que eu percebi era isso, que eu estava passando por alienação parental. A genitora queria me afastar, né, fazendo uma campanha difamatória contra mim na cabeça das minhas filhas. E aí, depois disso, né, como eu te falei, eu entrei numa depressão profunda e eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso reagir. E aí eu não vou reagir de maneira ruim, porque tive muita coisa ruim na cabeça, e aí eu preferi atacar a arma que ela usou contra mim, que foi a Lei Maria da Penha. E aí eu virei todas as minhas forças para cima da Lei Maria da Penha, com toda a minha energia eu tô atacando a arma que ela usou contra mim, porque eu fiquei indignado, que eu ganhei um carimbo eterno de agressor de mulheres nas costas. Porque é isso que é uma medida protetiva, que se você puxar daqui 10 anos, tá aqui, ó, o cara tem medida protetiva, hein? Então o cara bateu na mulher, o cara é violento, isso, aquilo. Você fica marcado eternamente. É verdade. E eu tô com 4 carimbos, sabe? Olha que loucura, porque ela está se renovando. Ela está vigente hoje, tem uma medida protetiva vigente, eu não posso chegar perto, eu estou bloqueado nas redes sociais, se eu ligo não me atende, ela mudou as minhas filhas de escola, para mim não saber onde que minhas filhas estão, eu descobri onde que uma estuda, fui lá, para ver como é que estavam as notas das minhas filhas. Ela tinha deixado avisada para a diretora não entregar nada para mim. Eu não posso nem saber as notas das minhas filhas. Você tá quanto tempo sem ver suas filhas? Vai para 4 anos já. 4 anos, cara. É triste, cara, é triste. E eu sempre fui o pai presente. Aí que tá, fala, o pai é um vagabundo, o pai isso, para aquilo, o pai não quer saber. Eu sempre fui presente, eu fui justamente o contrário. Parece que assim, quando a mulher vê que o cara é ausente, critica por ele ser ausente. Quando o pai é presente, ela ataca porque o pai é presente demais. Cara, que loucura. É bizarro, cara, é bizarro. E eu tô hoje nessa luta aí contra a Lei Maria da Penha porque eu sinto na pele essa dor do afastamento das minhas filhas, né? E você usa uma terminologia que eu achei interessante, que as suas filhas são órfãos de pai vivo. Exatamente. Né? Então, acaba criando uma coisa que, primeiro, a formação da psique humana, ela tem muito a ver com a formação da adolescência e da infância. Exato. Quer dizer, a partir do momento que não existe a figura paterna dentro da formação, você acaba tendo uma série de problemas futuros. Né? Tanto quando você faz uma consulta num psiquiatra, num psicólogo, num psicanalista, ele vai buscar essas informações da tua infância. Quer dizer, no fim, acaba criando eu vou chamar assim, um vazio na própria formação das tuas filhas em termos de colocação futura mesmo. Né? Eu imagino o quanto pesado deve ser isso. Né? É demais, porque eu não posso passar para elas os meus valores, eu não posso acompanhar o dia a dia, porque elas vão crescer sem a minha referência.
Exato. E isso é cruel, sabe? Ainda mais pra mim, como eu disse, que sempre fui pai presente. Mesmo após o divórcio, eu aluguei uma casa próxima, porque eu queria ficar perto. Era eu que levava na escola, eu que ia nas reuniões, eu que levava pro balé, dentista, médico, que tinha... Qualquer coisa que ela me acionasse, eu estava disposto a fazer, porque eu sempre quis ser pai, ela sabe disso. Né? E aí que tá o grande problema. A mulher sabe onde que é o teu calcanhar de Aquiles, né? E ela sabia onde que era o meu, que eram as minhas filhas. Então, quando ela se sentiu ali rejeitada, né? Pós-término, enfim, eu já em outro relacionamento, e aí começa todo aquele problema. E aí a coisa piorou quando ela também entrou num outro relacionamento. Aí o atual dela também promoveu mais ainda esse afastamento. E é revoltante, porque o cara se casou com ela e depois de 2 semanas estava colocando na rede social dele que era pai das minhas filhas. Isso é revoltante, cara. Pariu. É revoltante. É pra machucar mesmo, sabe? E é terrível, cara. E essa aqui é a ideia da mulher. Hoje tem um discurso que é o seguinte: pai é quem cria. E as mulheres estão pegando essa narrativa, e vou falar pra você, hein? Não interessa se é de direita ou de esquerda, todas as mulheres, seja de centro, de direita ou esquerda, hoje estão, até certo nível, contaminadas com o discurso feminista. E elas nem percebem que essa frase é cruel, ainda mais quando, por exemplo, o pai é presente, né? Mas não, ela casou com o outro, então ela quer automaticamente trocar de pai. Ó, agora o seu pai é esse aqui, não é mais esse aqui, porque pai é quem cria. Isso é cruel, cara. Nós temos que destruir, né, para não usar aquela palavra desconstruir, que eu não gosto de usar, mas é destruir esse pensamento. Destruir, acabar e parar de usar essa frase. Não, o pai é quem fez, pai é quem botou no mundo, assim, é teu sangue. O outro ali pode até fazer o papel de pai, mas ele é o padrasto. Né? Pode até ser um cara bacana, amigo, cuida das crianças, mas ele não é o pai, ponto. Assim como você não fala assim, mãe é quem cria, você não vê uma frase dessa. Ah, mãe é quem cria. Não, você não ouve. É verdade. Só assim, pai é quem cria. Não, senhora. Porque parece que saiu da barriga delas. Não, mas, né, eu não vou nem falar de onde é que saiu antes. De ir pra barriga, saiu da gente. Né? Então, perfeito. fica bem claro. A mulher não faz com o dedo, não faz sozinha. Então, acabar com esse negócio de pai é quem cria. Não, o pai é o pai. Isso tudo é uma engenharia social que está sendo construída há anos pela esquerda, para destruir a família, destruir a imagem do homem, do pai. Por quê? O objetivo qual que é? Destruir o patriarcado. Exato. Patriarcado, o que é? É o pai, a figura paterna. Então o pai não presta mais para nada, qualquer homem serve para aquela posição, que homem é tudo igual mesmo. Cara, nós temos que, enquanto sociedade, mudar o rumo dessa situação. Porque isso vai causar cada vez mais assim, a destruição social. A camada social está se desfacelando porque falta a presença masculina forte e firme do homem, e esse homem ser valorizado dentro de casa, da família e na sociedade. Porque hoje é uma desvalorização, uma destruição da imagem do homem. E eu estou trabalhando muito na mudança dessa perspectiva social, né? Pois é, porque é o seguinte, aí eu quero trazer 2 pontos que eu convivi e conheço. Tinha um rapaz que trabalhou lá em casa, fazendo uma obra, e ele foi casado com uma mulher que ele colocou ela para morar no mesmo terreno, na mesma casa que a própria mãe. Quer dizer, a mãe morava aqui, nos fundos, construiu uma casa, morava ele e a esposa. Ela ameaçava ele o tempo todo, falando, toca o dedo em mim, vai, bate. E fazia isso, e ele quieto, não fazia nada. E aí teve uma filha e começou a criar uma situação que forçava ele a agredir ela. Ele teve que sair da casa, ela continuou morando no terreno da ex-sogra, olha a situação. E ele fugiu, ele teve que sair de lá. Tem outra situação que eu vivi também. Um ex-funcionário que trabalhava comigo, ele apanhava da mulher. Só que o seguinte, todo mundo sabia. Só que quando ele chegava com com olho roxo ou com alguma marca de vassoura, ele era ridicularizado. Exato. Né? Então, são 2 situações que a gente vê. A questão do empoderamento feminino nada mais é do que o ódio dessas mulheres mal resolvidas com a figura masculina. Só que, por outro lado, o homem também sofre agressão. E esses casos, eles não são sequer acobertados e não tem sequer uma lei que possa protegê-los. Né? Exato. E muito disso é culpa dos homens mesmo. A gente não pode jogar tudo a culpa nas mulheres também. É uma coisa que eu pego bastante na minha rede social, é isso. Não podemos fazer um clube do bolinha, porque o feminismo é o que é. Todas as mulheres contra os homens. Não. Nós não vamos fazer a mesma coisa. Nós temos que pegar e assumir as nossas meia-culpas também. Perfeito. Então o homem tem muita parte nisso, porque a gente é educado para não reclamar, né? Enfim, e mulher não se bate. Então você fica aguentando aquilo, entendendo que aquilo faz parte do natural, do normal. Ó. Isso aqui é o natural só. Não é natural.
A pessoa levantou a mão pra você, já tá errado, tá no erro. E eu sempre digo na minha rede social, se a mulher não quer apanhar, não bata, ponto. Aí não é que você vai justificar uma agressão, uma violência de um homem contra uma mulher, não, mas é o seguinte, se você não quer apanhar, você não levanta a mão para um homem, porque isso pode acontecer. Ou acontece como você falou, elas fazem de propósito, quando elas, por exemplo, elas querem cavar alguma coisa. No meu caso, por exemplo, é uma coisa assim, ó, terrível, mas em dado momento ali, um pouco antes do afastamento, ela faz a minha filha gravar uma conversa comigo escondido, como, sabe? E eu comecei a ver que a conversa estava estranha, assim, mas depois não percebi na hora. Aí depois, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei indignado, porque ela incluiu no processo, e isso eu uso contra ela também para provar que isso é alienação parental. Você fazer um filho gravar um pai escondido, né, é terrível, porque você bota na cabeça dessa criança que seu pai é um perigo, tem que gravar ele, e o que eu tô tranquilo é porque isso serviu mais para mim do que para ela, porque a conversa, né, se deu super tranquila, aí acabou prejudicando ela própria, né, por conta disso, mas a mulher cava esse pênalti, eu faço uma alusão com o futebol, é igual o Neymar na área assim, chamando um zagueiro para dar uma rasteira nele. A mulher faz isso quando ela quer prejudicar um homem, ela sabe que existe a Lei Maria da Penha, que existem os cavaleiros brancos, que o pessoal chama, né, na sociedade, que é o que? O homem que vai sair em defesa da mulher só por ela ser mulher, independente do que ela fez. Ela pode ter feito, sabe, a pior coisa do mundo contra o cara, mas se o cara levantou a mão, o cara já vai e arrebenta o cara. Então, quer dizer, a mulher conta com esse sentimento social, com o arcabouço legal, e ela provoca, ela bate, ela ofende, ela humilha, até o cara reagir. Aí o cara reagiu, pronto. O cara reagiu, ela pega aquela reação, e vai usar aquilo para infernizar, para destruir a vida do cara. E ela consegue. O pior é que ela consegue. Porque a sociedade aceitou muito, assim, placidamente, que essas leis fossem avançando. E hoje a gente está só sentindo a consequência disso. Inclusive, nós tivemos a consequência disso ontem, né? Estourando na cara de quem sancionou a lei, né? Na família de quem sancionou a lei, mas deixa abaixo, né? A gente vai falar sobre isso no programa hoje, que é um assunto quentíssimo, tá, né? Quente, tá na pauta da mídia aí. Exatamente, né? E é bom ver esse povo provar do próprio veneno, isso é fato. Exato. Né? Mas eu penso uma coisa, Paiva, que é o seguinte, teve culpa muito dos homens que acreditaram, por exemplo, no caso da Lei de Maria da Penha, poxa, que bacana, uma lei que vai proteger a mulher. Só que o seguinte, cara, eu assisti o Investigação Paralela do Brasil Paralelo, vi a tua participação lá, que eu achei fantástica, e cara, teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi o seguinte, cara, isso que tá acontecendo, porque, porra, pegaram um cara que, por causa de uma traição, uma mulher vingativa, conseguiram criar uma situação para o Brasil conseguir um espaço, uma cadeira na OEA, quer dizer, acabaram com a vida do cidadão. E eu lembro que eu terminei assistindo, eu e minha esposa, a gente caindo no choro, cara, falando, cara, pelo amor de Deus, É cruel. não é possível. Ou seja, tudo isso, toda essa artimanha criada, ela teve pretexto político, só que também de carona veio toda a pauta revolucionária de esquerda também, né? Só contextualizando, para quem talvez não entenda o que você está falando, hoje eu sou o melhor amigo do ex da Maria da Penha. Quando o pessoal fala assim, esse cara é louco, tá andando com um assassino de mulheres. Mas nesse meu trabalho, nessa minha trajetória, após me tornar vítima da Lei Maria da Penha, eu comecei a estudar a Lei Maria da Penha, comecei a ir atrás de informações, e aí eu falei assim, deixa eu ver, comecei a ver umas entrevistas, eu nem sabia que ela estava viva até então. Aí eu fui ver, ela estava viva, aí eu comecei a procurar o ex dela. Cadê o ex dela? Comecei a tentar achar entrevistas, vídeos, não vi nada. Falei, caramba, não tem nada desse cara. Achei só uma entrevista que ele deu para a revista Isto É, que a revista destruiu mais ainda a imagem dele, o Marco Antônio Heredia de Viveiros. E aí eu gravei um vídeo no meu canal do YouTube, aí eu peguei e explanei essa situação. Falei assim, olha, eu tô achando muito estranha essa história, e eu quero deixar aqui o vídeo, né, registrado, porque se você me assistir, Marco, eu tô aqui para te ajudar, eu tenho um feeling que você é inocente. Então, graças a Deus, esse vídeo chegou nele, o poder da internet hoje é muito, muito forte, por isso que eles querem, inclusive, cortar esse nosso poder, né, porque a gente consegue coisas desse tipo. Aí o vídeo chegou até ele, a gente começou a entrar em contato, e isso já faz uns 3 anos, o ex-marido da Maria da Penha, né? E aí eu comecei, com as conversas que eu tive com ele, eu comecei a ter mais certeza ainda de que esse processo todo é uma fraude. A Maria da Penha forjou, né? Eu vou deixar bem claro, porque agora tem que deixar isso
né, é explícito, é a minha opinião, eu tenho direito ainda a ter opinião no Brasil, né? Na minha opinião, a Maria da Penha, ela forjou uma situação para incriminar o ex-marido dela. Baseado no quê? No Data Paiva? Não, eu vi o processo. O Marco, ele tem, né, cópia do processo todo. Nós conseguimos o escaneado, né, que é o processo capa a capa, e eu estudei. São 1.700 páginas que eu estudei. E eu, cara, vi cada coisa absurda ali que é inominável. E o que mais me chamou a atenção é que ele foi condenado. Um amigo entrou em contato comigo, professor universitário, falou o seguinte: Paiva, eu dou aula na universidade. 90% dos casos em que eu faço um júri simulado, que é quando você é professor de direito, faz ali para os alunos, né, um júri simulado para ver se eles inocentam ou condenam. Em 90% dos casos, ele é inocentado. Por alunos de universidade. Porque é bizarro. E que já com um certo viés também ideológico. Que já vem com viés, exatamente. Então, quer dizer, é muito bizarro, assim. Não era para esse homem ter sido condenado, ponto. A Maria da Penha sempre diz, ele passou 20 anos, 19 anos e não era preso, porque não tinha provas. Ele foi recorrendo, por quê? Não tem prova. Então, se você tem um recurso ali processual, você vai buscar até a última instância. E ele estava fazendo isso. E aí, prestes a estourar ali, faltavam 6 meses para estourar o prazo ali para prescrever, prenderam o cara. E eu gravei um vídeo, nem eu sabia disso. Depois, com o tempo, eu fui estudando. Ele foi preso, não sei se você chegou a ver isso. Eu fiquei indignado, cara, mas esclarece. Ele foi preso um dia após Luiz Inácio Lula da Silva ser eleito, lá em 2002. No dia seguinte, foi no domingo a eleição, na segunda-feira ele foi preso. E foi no meio de uma aula, ele estava dando aula, entrou... Estava dando aula. Ele é professor, professor universitário, conceituadíssimo. Ele deu aula na USP, em São Paulo. Ele se formou pela USP, deu aula na USP, na Universidade de Fortaleza, Universidade de Natal, diversas faculdades. O cara é requisitadíssimo para palestras. Ela destruiu a vida do cara, acabou com a vida do cara. Teoricamente, se ele tivesse feito aquilo que disseram que ele fez, ok, né? Mas no caso dele não foi o que aconteceu. Foi por conta de uma traição e a mulher descobriu e aí virou todo o processo de investigação para cima dele. A polícia, de maneira muito incompetente, não achou os caras que tinham entrado na casa, porque foi uma tentativa de assalto. E aí virou-se a investigação pro lado dele, porque a mulher de repente começa a falar, não, foi ele tá inventando, não entrou ninguém em casa. A polícia, começou a investigar. Então vamos botar no olho desse cara aí mesmo. Porque ele é gringo, o cara, ele nasceu na Colômbia. Ele é colombiano. Então, o cara não é nem brasileiro. E aí, o movimento feminista já se encostou com a Maria da Penha lá nos anos 80 já. Ela fala, inclusive, em várias entrevistas dela, o movimento de mulheres me ajudou muito. Ela foi uma pessoa que o movimento feminista pegou um caso onde elas estão vindo aqui, olha aqui, violência doméstica, o cara tentou matar a mulher, e aí elas pressionaram, então foi uma pressão política. Nos dois julgamentos dele, elas invadiram o plenário, fizeram um fuzuê do caramba. Eu tenho os recortes dos jornais da época, tiveram que encerrar o julgamento porque elas causaram um tumulto, começou um quebra-quebra dentro do fórum. Enfim, é agitação, né? Naquele momento ainda estava bem no início do movimento feminista, anos 70, anos 80, ali era o começo dos anos 80 ali, o movimento feminista começou a crescer no Brasil. Então a Maria da Penha foi meio que um mártir, uma Marielle Franco da vida, que elas pegam pra ficar subindo de palanque, né? A mulher tá numa cadeira de roda, coitadinha, tal, não sei o quê. E aí foram avançando as pautas feministas, e aí estamos aqui hoje, todo mundo se lascando. Eu longe das minhas filhas quase 5 anos. É loucura, cara. Eu fico pensando uma coisa, cara, daqui a pouco... O cara vai lá, a mulher toma um choque no banheiro de casa e daqui a pouco bota a culpa no marido, que tentou matar, que foi exatamente o que aconteceu com ela. Agora, o que me chama a atenção também, pai, é o seguinte, se um gay mata outro gay, crime passional. Se uma mulher ciumenta mata o marido, crime passional. Agora, cara, por exemplo, o homem matou uma mulher? E aqui, veja, tá? É um crime hediondo, absurdo, porque eu sou um defensor da vida humana e principalmente a vida de inocentes. É isso aí. Né? Agora, por que o homem matou a mulher? Não, ela morreu por ser mulher. E não entra a questão do crime passional. Cara, essa distorção jurídica que existe no Brasil, que é uma coisa que já apetece já do próprio movimento revolucionário,
É uma coisa inexplicável, né? Infelizmente, como eu falei pra você, nós permitimos que elas avançassem demais, sem que ninguém fizesse nada, sem que tivesse um mínimo de oposição, elas foram avançando. E isso aí é basicamente, como você falou, pensamento revolucionário. O feminismo nasce no berço revolucionário ali, né, nos anos 30, ali na União Soviética, ali naquela revolução na União Soviética. Tanto é que é criado o Dia Internacional de Luta das Mulheres, 8 de março, lá, né, nesses congressos lá na Rússia comunista, e isso foi alastrando. E nós permitimos que isso isso prosperasse, até porque, geralmente, o homem de direita ele é um protetor nato, ele Sem quer dúvida. proteger. Então, peraí, se protege mulher, então é bom. Então, não se levou em consideração que por trás daquela intenção tinha outra nefasta. Então, usam essa imagem ou esse sentimento que o homem de direita tem de proteger, de proteção. Então, se você não votar comigo, é porque você não protege mulher coisa nenhuma. E os caras da direita vão tudo na onda. Não, então pode aprovar. Você pode ver, passa direto. Não tem nem discussão. Vem da liderança já para passar direto. Por que não? Porque nós, homens de direita, protegemos as mulheres. Cara, e eu sempre disse, a Lei Maria da Penha é um cavalo de Troia, inclusive para o que está sendo feito hoje pelo nosso amigo Cabeça de Ovo. E eu vou um pouco mais além, tá? Vou um pouco mais além. Vai ter gente que não vai gostar do que eu vou falar. Mas, cara, eu não posso passar pano para certas coisas. O Bolsonaro foi o melhor presidente que esse país já teve. Foi o cara que me fez brigar em fila do supermercado, inclusive durante a pandemia. Só que teve um erro grotesco, crasso dele, que vai de encontro a isso que você falou. Que, por exemplo, em nome da proteção das mulheres, pegou um caso de Florianópolis, da Mari Ferrer, e transformou aquilo em lei. E pegou um negócio horrendo, um monstrengo jurídico chamado, deixa eu até lembrar, estupro culposo. Cara, mas assim, é impressionante como ainda falta maturidade, eu não digo, não só na militância da direita, mas aqueles que são os atores jurídicos da direita. Sim. Né? Então, quer dizer, o próprio Bolsonaro, ele cometeu um erro. Primeiro que, na minha opinião, a ministra Damares Alves, ela foi uma feminista, né? Vamos colocar aqui. Mas é impressionante como a gente ainda engatinha nisso, né? Você lembra, no período pré-eleitoral, o marketing que foi feito pela ministra, inclusive também na época, a primeira-dama, era de que o Bolsonaro era o governo mais cor-de-rosa que teve. Cara, assim, é bizarro, cara. Por quê? Ele tinha uma visão ruim das mulheres e queria ver se ganhava aquele eleitorado. Esse tipo de jogo político rasteiro que a direita não pode fazer. Exato. Sabe, isso tem que... A gente tem... E eu, na época, critiquei. Sabe que o pessoal da direita aqui me ama, né? Porque, assim, eu falo. Então, assim, olha, errou, tá errado. Mas pai, você não pode criticar o presidente. Não, eu vou criticar, irmão. Se ele faz o certo, eu vou apoiar. Conta comigo, eu vou ser linha de frente. Agora, se errou, eu acho que tem que ter, dentro da direita, a liberdade para você ser uma pessoa crítica a algo que tá de errado e você não ser visto como inimigo. Porque isso que acontece. Não, esse cara é inimigo, ele não gosta do mito. Peraí, a gente tá falando do que aqui? É da idolatria a um homem, a um político ou de valores e princípios? Ponto. Então vamos começar por aí. Então você vai ter que dividir, porque infelizmente o brasileiro, ele é... E aqui eu não vou nem falar pejorativamente, mas é um analfabeto político. Porque nós realmente, de fato, nunca fomos instados a participar da política efetivamente. Era o país do futebol, do samba, do carnaval, oba-oba. E aí, não, política não se discute, deixa rolar. E as pessoas nunca se preocuparam. Agora eu acho bacana que muita gente está querendo deixar de ser analfabeta. Você citou o Brasil Paralelo, tem sim, é fantástico o papel que o Brasil Paralelo tem nisso, de educar as pessoas. Inclusive lançaram agora um documentário novo que fala sobre a história do comunismo, que é bom para essas pessoas de direita entenderem que muitas pessoas falam de comunismo, mas não sabem nem o que é. O comunismo é ruim, mas você pergunta o que é comunismo, a pessoa trava. Então isso aí fortalece, inclusive, a esquerda, né? Um bando de ignorante, não sabe nem o que está falando. Então o Brasil Paralelo está num processo muito bacana de educar essas pessoas politicamente do que é o comunismo, do que é o socialismo, do que é fascismo, porque se ficar repetindo jargão igual faz a esquerda, a gente vai estar se igualando com eles. Chamando o outro, você é fascista, você é comunista, é babaca. É o discurso político raso.
Então eu acho bacana que nós estamos nesse processo de amadurecimento e eu acho que tem que passar por isso também. Dentro da direita a gente ter essa liberdade para, olha, você tá certo, apoia, você tá errado, vamos lá, vamos conversar, vamos dialogar. Não, mas aí o pessoal, vamos afastar, o cara tá errado. E eu já disse, a minha pauta aqui hoje, eu tô, né, nessa questão, por uma questão pessoal sim, mas que eu não quero que você no futuro, né, um filho teu, você passe pelo mesmo que eu tô passando, né? Então, se eu conseguir, eu quero crer que eu vou conseguir, né, um avanço, uma melhoria, vou estar fazendo um bem para mim, né? Vamos lá, estou lutando individualmente, digamos assim, porque não existe um coletivo, um movimento dos homens, não existe. É eu, meia dúzia de doido falando na internet. Quando eu comecei era muito menos ainda, lá em 2020, quando eu comecei. Hoje já está um pouquinho mais, a pauta já está um pouquinho mais, né, ganhando visibilidade, mas eu apanhava muito, cara. Hoje eu tô recebendo já mais apoio do que apanha, mas no começo, cara, é só apanha. Perdi um TikTok, perdi um Instagram, tive que começar outro, né? É difícil. Mas eu acredito que o futuro é promissor, muita gente da direita está entendendo o jogo, né? Começou a estudar e ver. Eu falei para você da questão da lembra da pensão cavalo de Troia. Por que eu digo isso? Hoje nós estamos num processo no Brasil onde pessoas estão sendo presas só com uma acusação, né? Acusou, o cara tá preso. Temos aí aquele que era G. Martins, né? O nome dele? Felipe G. Martins. Felipe G. Martins preso, porque supostamente ele estaria nos Estados Unidos, o cara estava no Paraná. Ou seja, só com uma acusação falsa, forjada, assim, ó, fake, o cara tá preso. Então, a Lei Maria da Penha, eu sempre disse isso. Qual que é o intuito por trás da Lei Maria da Penha? A casca externa vamos proteger a mulher. Mas quando você passa disso, você vai ver o seguinte, eles querem normalizar na sociedade a pessoa ser acusada sem prova. Porque se isso for aceito socialmente, para o governo começar a fazer isso é um pulo. Porque as pessoas vão estar tão acostumadas, a mulher falou, então é. Dão fé pública para a voz da mulher. Então, se dão uma fé pública para a mulher acusar um homem, por que não vão dar para um juiz do STF acusar alguém? Não, eu tô falando porque eu sei, porque... Cala a boca, não tem que saber, eu tô falando, então é. Então, o cavalo de Troia mais maligno, né, que tem é essa Lei Maria da Penha, que usa um sentimento de proteção à mulher, que na verdade está querendo normalizar dentro da sociedade um sistema acusatório sem provas, acabar com a sua presunção de inocência. E aí o Estado lá na frente, quando normalizar isso na sociedade, vai começar a prender quem eles quiserem sem dar satisfação para ninguém e acabou, é isso. Então as pessoas têm que estar muito atentas e me ajudar a destruir essa lei. Eu sempre disse, destruir a pessoa, então você quer que a mulher sofra? Não. O ideal é que todos tenham proteção. Acabar com esse negócio de, matou mulher, vai ter 40 anos, se matar homem tem 20. Não, você matou um ser humano inocente, meu irmão, pra mim você apodreça, porque o cara vai apodrecer debaixo da terra. Então, pra mim, você matou o cara, você foi canalha, né, de maneira torpe, você vai passar a tua vida na cadeia, eu não tô nem aí. Não interessa se é homem, se é mulher, se é gay, se é negro, não interessa. Então, acabar com esses negócios. A direita tem que trabalhar nesse sentido, de acabar com essas leis que dividem a sociedade. Lei para negro, lei para gay, lei para mulher. Não, acabou. Vamos, começa, acaba com essa lei. Vamos botar uma aqui, fortalece aqui contra o homicídio. Bom, feminicídio nem existe, para começar. Você falou da questão da matou mulher por ser mulher. O feminicídio é um outro cavalo de Troia também, uma coisa que nem existe. Eu desafio me apresentar um caso onde o homem tirou a vida da mulher só por ela ser mulher. É falso, é fake, isso não existe. Porque o que é o feminicídio? É o homem tirando a vida da mulher pelo fato dela ser mulher. É mais uma canalice feminista que colou, infelizmente. Passaram leis e hoje está sendo aí, isso está sendo, né, cada vez mais agravado, né, sempre dando um pouquinho mais de punição, um pouquinho mais de ênfase. E a gente tem que dar um freio nisso, na minha opinião, a gente tem que acabar com isso, né? Feminicídio para mim não existe, não que não existam homens que matem mulheres, mas isso é um crime passional, como sempre existiu, como existe, como você falou, de homem gay para outro homem gay. Aliás, não sei se você sabe, estatisticamente, dentro dessas relações, qual que é a relação que tem mais violência, sabe qual que é? Mulher com mulher, lésbico, casal lésbico. Onde tem mais agressão, mais violência, é no ambiente doméstico, onde existem duas mulheres, nem homem tem ali dentro. Porque, assim, e aqui sem preconceito, sem querer, né, enfim, mas a mulher tem uma questão envolvendo os hormônios. Ela tem aquela mensalmente, quem tem uma mulher sabe que é um problema.
Uma vez por mês dá aquele, né, aqueles... São dois fiozinhos encapados aqui, ó. Né? Pronto. A mulher sai do eixo e você tem que ter paciência realmente, porque, sabe, porque realmente é uma questão hormonal, a gente tem que entender, não que a gente tenha que aceitar agressão, violência, mas ela também tem que se entender, tentar se controlar, não que o homem tem que ser um saco de pancada. Ela tem que entender que ela está nesse período, ela tem que se controlar também, mas que isso é fato, concreto, né? As mulheres têm essa questão. Imagina um ambiente, duas mulheres... No mesmo período, na mesma semana. Ah, cara, isso deve ser um negócio. É dois fiozinhos encapados. Meu Deus do céu. Então, quer dizer, é violência, é agressão. Então, isso desmonta toda a narrativa feminista de que a violência doméstica é coisa do homem contra a mulher. Isso é uma farsa. Nós estamos trabalhando para desmistificar isso na sociedade. E alguns fatos têm vindo para a mídia. O primeiro deles, que, enfim, devem ter tido outros, mas agora o mais recente. O caso do marido da Ana Hickman. Né? Perfeito. Que ele foi... eu acredito que tudo indica que realmente teve a traição. Tanto é que ela assumiu um romance com o cara logo depois, tal do Edu Guedes. Mas eu achei interessante quando eu vi a entrevista dela na Record, ela falando que, graças a Deus, existe a Lei de Maria da Penha, que tudo foi muito mais rápido. Ela conseguiu já a protetiva do filho, conseguiu tirar o filho da presença do pai, porque o pai era uma ameaça, não sei o quê. E aí eu fiz aquele trabalho que você fez com Herédia. Cara, deixa eu ver qual é desse cara. Eu comecei a assistir vídeo dele. Eu comecei a perceber uma coisa, cara, eu tô começando a achar que esse cara tem razão. Ele começou a desconfiar que estava sendo corno, estava sendo chifrado pela mulher, e em um determinado momento... Ele, claro, deve ter tido alguma ação um pouco mais enérgica, mas não deve ter agredido, não deve ter feito absolutamente nada, mas foi vítima disso. A minha pergunta é, quantos casos do Alexandre não, esqueci o nome do... É Alexandre Correia. Alexandre também, né? Sim, sim. Quantos casos do Alexandre Correia a gente vai precisar ter para que o homem entenda o risco que é a Lei Maria da Penha? Alexandre Correia, inclusive, numa das entrevistas que ele dá, ele fala uma frase muito interessante. Você, homem, se você for casar, primeira coisa que você tem que fazer é ler e entender a Lei Maria da Penha. Exato. Porque você disse o seguinte agora há pouco. Eu acredito que ele não agrediu. Só que você sabia que você falar um pouco mais alto contra a mulher hoje já é tido como agressão? Então, quer dizer, tudo passa a ser agressão. Dentro de uma relação entre um homem e uma mulher, qualquer coisa que a mulher disser que é uma agressão, automaticamente vira uma agressão. Se houve um bate-boca um pouco mais áspero e o homem gritou com você e muitas vezes respondendo a uma ameaça ou uma ofensa tua, você já é enquadrado como um agressor de mulheres. Então, eu acho que você tinha citado a questão no governo Bolsonaro da lei da Marifé, mas tem uma coisa que é muito pior no governo dele, que a coisa assim foi a lei mais nefasta que já passou no ordenamento jurídico brasileiro, que é a Lei de Violência Psicológica, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, com aval e com aplausos da ministra Damares Alves. Assim, é a lei mais medonha que existe. Por que eu digo isso? Porque é subjetivo demais. Se você não especifica o que é a agressão, por exemplo, você sabe que numa relação você não pode agredir fisicamente. É uma coisa concreta. Eu não posso bater. Agora, o que é agressão psicológica? O que é violência psicológica? Tudo pode ser. Se a mulher fala, se, por exemplo, a mulher disser que você lá em 1982 falou que ela estava muito gorda, você praticou violência psicológica contra ela. Em algum momento, tá vendo? Então, esse cara é tóxico, esse cara acabou, você já virou um agressor de mulheres. Então, a primeira coisa que nós temos que nos unir dentro da direita para fazer é o seguinte, é acabar com essa lei da violência psicológica. Vamos manter então a Lei Maria da Penha, mas pelo menos essa questão da violência psicológica tem que sair. Aí ele falou assim, não, vamos passar também para que o homem tenha direito. Ele falou, não, negativo. Porque olha só, pensa bem, se o intuito da esquerda é destruir a família, isso é a chave perfeita, que vai ser um acusatório mútuo. Ela gritou comigo, aqui é violência psicológica. Cara, é ridículo. Vamos resolver dentro de casa, como família. Passou do ponto, se segura. O cara realmente tá muito brabo. Mulher, chama um cara brabo da tua família também aí pra conversar com ele. Se resolvam em família, parem de levar tudo para o Estado resolver. Pelo amor de Deus, assim, eu quero aqui deixar bem claro, porque eu sei que já vão me atacar, já me atacaram. Então você tá promovendo violência doméstica contra a mulher. Não. O que eu não quero é que exista mais guerra dentro de casa, onde vire, assim, mutuamente uma acusação, onde ambos os cônjuges veem na lei uma arma para usar contra o outro. Não, peraí, para. Gente, para tudo.
Homem, você não pode bater em mulher. E como eu disse, mulher, você não pode bater no seu homem, no seu marido. Então se resolvam. Vamos voltar àquele tempo onde você tinha um ancião dentro da família, um avô, o cara que é mais sóbrio. Chama o vô para resolver. O seu juiz tem que ser alguém da família. Julga na hora. Resolve o problema na hora. Para as birrinhas, o vô vai falar assim, você tem 2 filhos com ele, sabe? Se resolvam, tal, sabe? Ou você baixa a bola, está muito brabinho. Então fica aquela mediação em família. Ou às vezes, por exemplo, numa igreja, numa congregação, sabe? Se resolvam na comunidade. O que o Estado mais quer é que você apele para ele para tudo. Porque ele fica inevitável, ele fica... Olha, eu sou insubstituível, eu sou necessário. Não, nós temos cada vez mais que transformar o Estado em algo, assim, à parte, distante. Que lá numa última instância a gente, use. E uma coisa muito esporádica. Não numa qualquer discussãozinha de casal onde o cara falou que você tá gorda ou falou que o outro tá broxa. Porque, teoricamente, assim... É uma violência psicológica também, uma violência psicológica também. Se a mulher pegar, você aí, né, não sobe mais, não sei o quê. Isso é tido também como uma violência psicológica, só que ela não é punida. E eles fizerem a mesma coisa, é punido. Então, quer dizer, isso tem que acabar. Não punir os dois. Tirar esse negócio de punição. A punição tem que ser o seguinte, o limite é a agressão física. Ponto. Isso é concreto, dá pra você tangenciar. Você pegou e deu um soco na mulher. Acabou, perdeu. Entendeu? Fez a merda, tem que pagar. Então, hoje, quebrou-se isso. Então, tudo vira violência dentro de uma relação. O Alexandre Correia, ela acusa ele porque ele era um cara tóxico, é um cara que falou... Ela falou isso, porque não sei quando ele falou que eu tava muito gorda. Sabe? Pelo amor de Deus, cara. Um cara... Que loucura, cara. O cara tem que ter liberdade. O cara tá 20 anos com a mulher. Dá uma seguradinha ainda. O cara tem que ter essa liberdade pra falar, mulher, poxa, você não era assim e tal. E a mulher é a mesma coisa. Essa pança aí, cara, cuida disso aí. É a mesma coisa. Só que não, se você falar isso pra mulher, você tá incorrendo em crime, você pode ser preso. É isso que as pessoas têm que entender. Então foi isso que o Alexandre Correia disse, estude Lei Maria da Penha. Porque é isso. E a ideia é destruir a família. Qual que é a ideia? Lembre-se qual que é a ideia da esquerda. É destruição da família, é destruição da imagem do homem. E a Lei Maria da Penha é hoje o instrumento mais, assim, nefasto que eles têm nesse projeto deles de avançar aí o poder na sociedade. As pessoas têm que estar atentas. A Lei Maria da Penha tem que acabar. Ponto. Eu sempre disse isso. A Lei Maria da Penha tem que acabar. E, novamente, eu não quero que mulheres apanhem. Eu não quero que ninguém apanhe. Só que essa lei, para o que ela se propõe a ser, ela não resolve. Tanto é que todo ano diz o seguinte, a violência contra a mulher só aumenta. A violência contra a mulher só aumenta. Então, peraí. Isso, para mim, já é significado de que a lei tem que acabar, porque não funciona. Porque se ela funcionasse, a violência estava diminuindo. Então vamos usar a lógica. Peraí, então a lei não é boa. Se você defende a lei, você tem que parar de defender a lei, porque ela não funciona. Você mesmo disse que todo ano a violência contra a mulher aumenta. Então, peraí, a lei não funciona, vamos fazer outra. E aí faça uma lei onde você não tenha, na palavra da outra pessoa, uma prova de coisa alguma. Sabe? Você não pode ser punido só com a palavra de outra pessoa, porque é isso que acontece. Na Lei Maria da Penha, você já é punido automaticamente, você recebe a punição. Eu recebi uma punição, eu tô 5 anos afastado das minhas filhas. Olha, quer punição pior do que essa? É terrível, cara. É uma prisão, cara. É uma prisão mental, exatamente. Você vive constantemente é uma tortura psicológica constante. Foi o que você falou no começo. É como se eu estivesse morto em vida. Eu sei que elas estão lá, mas eu não posso chegar nelas e elas não podem chegar. Como se fosse um espectro, um espírito, e você não consegue acessar. É a mesma coisa. É terrível, cara. E eu, como sou uma pessoa que respeita a lei, eu não, desde o início, desde o princípio, sempre agi corretamente, porque eu não quero dar pra ela esse gostinho, né? Enfim, também tem essa. Mas eu tô agindo pelo certo. Então eu tô batalhando dentro das minhas possibilidades, dentro da lei, e eu tenho fé que eu vou conseguir mudar. Eu não tenho fé se eu vou conseguir recuperar a relação com as minhas filhas. Eu não sei, sinceramente, como você falou, eu perco uma fase muito importante do crescimento delas, onde eu sou uma pessoa que está longe. Meu pai, sabe? Você não tem uma proximidade, você não cria laços, relações, porque um relacionamento é isso, é você ter momentos, você foi no shopping tomar um sorvete, foi na praia jogar uma bola, brincar, foi buscar na escola, foi ver a filha. Eu corro risco de, por exemplo, as minhas filhas casarem e eu não sabia nem que elas casaram. Que loucura. É terrível, cara. Que foi o que aconteceu com o Herédia. Exato, ele não conhece os netos dele. Ele tá há 40 anos sem ver as filhas, ele não conhece, acho que ele tem, se não me engano, 8 netos, não conhece nenhum neto dele. Isso é a pior das torturas que um homem pode passar na vida. É terrível, terrível, terrível. Ele sempre chora, quando fala das filhas dele,
É o momento que tranca, que trava, que ele para, enfim, é terrível. Ele pagou a pena dele lá na cadeia, enfim, sem dever, e continua pagando uma pena perpétua até hoje. É terrível, cara, terrível. Agora, eu só queria mudar de assunto rapidamente, eu queria falar das manas sororidade, tá? Por causa do seguinte, essa turminha mexeu com uma, mexeu com todas, ficou um pouquinho em silêncio desde que o filho do Lula começou... Opa! Falando nele, eu disse que ele gosta aqui. Vou beber. Você já acabou. A minha já acabou, viu? Mas não precisa não, viu, diretor? Eu tenho que... A minha já acabou também, Eu tenho um pronto. compromisso logo depois aqui, eu não posso chegar com bafo de cana. Mas vamos lá. Cara, olha só que interessante. Elas que são do discurso da sororidade, mexeu com uma, mexeu com todas, resolveram ficar em silêncio quando o filho do Lula foi acusado de agressão à companheira. Agora tem um detalhe interessante, né? Quem dorme com cachorro amanhece picado por pulga. Exatamente. Isso acidentalmente vai acontecer de alguma forma. Agora, quando acontece com eles, é importante pra gente também escancarar a hipocrisia desse povo, né? Perfeito. E é importante até porque hoje o filho dele, acho que é Luiz o nome dele também, o filho do Lula. Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, uma coisa assim, acho que é o filho mais novo dele. Paga o preço da inconsequência do projeto, do plano de poder que o pai traçou. Ele já está sendo retirado da casa dele. A mulher acusou ele, assim como aconteceu no caso do Alexandre Correia, que já foi retirado da casa também, porque o objetivo da mulher, ao usar a Lei da Penha, é esse, é retirar o cara de casa. O cara constrói uma vida, uma família, o cara tem os bens em comum, aí chega na hora que você não dá mais certo na relação, e a mulher não quer mais você, só que ela sabe que tem todo um problema de ter que dialogar, conversar, e aí, vamos separar. Não, chama a Lei da Penha e resolve na hora. Foi o que a Ana Hickman falou. Bate lá na delegacia, e parece que a esposa, o ex-esposo da filha do Lula, fez o BO pela internet mesmo, não foi nem na delegacia. Nem em casa, lembra da pena, sai de casa, acabou. 24 horas tem que ser arrancado, tocado, não interessa. No caso deles ainda é tranquilo, porque eles têm pra onde ir. Imagina um cara numa quebrada aí, um cara, né, humilde, pobre, que tem aquela única casinha dele, que não tem família, que não tem pra onde ir, tem que dormir no meio da rua. Você tá entendendo isso? Porque é cruel. O cara ele é arrancado automaticamente de casa, não perguntam pra ele, você tem pra onde ir? Não interessa. Dane-se, mora e durma na rua, não quero nem saber se sai de casa. E a mulher ganhou, venceu, porque nesse intervalo ela já faz tudo o que ela tem que fazer, né? Como a Ana Hickman fez lá, já pegou, já passou as empresas pro nome dela, e não queria deixar só o cara com as dívidas e ficar só com a casa. A intenção dela era esse. E parece que no caso da família do Lula, é a mesma coisa. A mulher pegou ali, já tá com o saco cheio do cara. E o seguinte, Maria da Penha, tchau, sai de casa. Mas eu não quero saber. Aí ele pegou e inclusive soltou uma nota dizendo que é mentira, é fantasiosa, tá inventando, que é o que a gente sempre fala, a mulher basta falar. Se a mulher sabe que basta falar, por que não fantasiar? Por que não inventar? Vai dar certo. O juiz é obrigado a dar. Aliás, o juiz e o delegado, não precisa nem ir pra juiz. Quando ela pede pro delegado, já automaticamente, cara, é bizarro. Isso aí, pra você que tá me assistindo e é juiz ou delegado, você tinha que ter vergonha na tua cara. Então, falando pra você, você não serve pra nada, você não, o teu trabalho, delegado, você estudou anos, você fez concurso, juiz, fez concurso pra ser juiz, vocês são inúteis. Porque basta a mulher falar e você tem que entregar pra ela. Você tá olhando a cara dela, você delegado, tá olhando pra cara da mulher na delegacia. Mas isso aqui é mentira, isso aqui não interessa. Você tem que assinar a medida protetiva e dar na mão da mulher, e ela sai rindo da tua cara e rindo da cara do agora ex-marido, né? Porque ela conseguiu o que ela queria, tirar o cara de casa, tirar os filhos, já colou no cara uma imagem ruim na sociedade. Nossa, olha lá, tem uma protetiva, porque isso, em tese, a protetiva já é a prova cabal de que o cara é um agressor, o cara é violento. E funciona pra sociedade. Não, se a mulher pediu porque alguma coisa esse cara fez. Olha, a mulher não pede de graça, a mulher não faz isso, porque a imagem que tem na sociedade é que a mulher é um anjo de luz, né? A mulher não faz maldade, não tem maldade na alma dela, ela é pura, inocente. Não, gente, homens e mulheres são bons e são ruins dependendo da situação. E isso tem que ficar claro. Por isso que a Lei da Penha é nefasta, porque dá para um dos dois vantagem e uma arma. E eu sempre digo, a lei ela não pode ser uma arma, tem que ser um escudo. A Lei da Penha hoje é a única que se transformou em uma arma que você pode usar, como a Ana Hickman usou, como agora
aparentemente, no caso do Lula também é uma falsa denúncia, pelo que eu li, e eu já comecei a perceber um feelingzinho já, né, os casos, assim, você percebe quando existe uma construção fantasiosa, narrativa, sabe? Você percebe que ela vem construindo, porque tal dia ele me empurrou. Ricardo Ventura fala sobre isso, né? Exatamente. Então ela vem construindo aquela ideia, aquela narrativa, para depois, seguinte, tchau, vai embora, você não quer mais você, não, sabe? E ela quer facilidade. A Lei Maria da Penha dá para ela essa facilidade. E você, homem, vai casar depois de saber disso? Esse que é o problema. E outra, lembre-se, novamente, a intenção é acabar com a família. Um dos planos também é botar medo no homem para o homem não querer casar. Para não ser vantajoso para o homem ter uma família. Porque se você tiver uma família, você vai ter que pagar. A mulher vai mandar e desmandar e você vai ter que ficar igual um cachorrinho caladinho. Isso não é uma relação saudável. Então a mulher tem que estar muito ciente disso. Se você for entrar numa relação hoje, mulher, entenda que você tem que se comprometer com esse homem e não usar a Lei Maria da Penha. Só em último caso, realmente, se o cara for um cara de fato agressor ou violento. Mas se você perceber agora que ele é um agressor, já sai fora. Porque você não passa a ser do dia para noite um agressor. Geralmente, o cara já tem ali, já dá alguns indicativos de que o cara é violento. A mulher sabe que o cara é violento. Às vezes tem um histórico já violento. A mulher se mete com um vagabundo, que já foi pra cadeia. O cara, às vezes, que tem problema com alcoolismo, com droga, ela sabe que o cara é um cara instável. E ela vai comprar esse risco. Então não compra esse risco. Você sabe que, geralmente, uma coisa que eu percebi também a maioria dos casos acontece quando a pessoa está embriagada. O homem e a mulher. A mulher também, quando muitas vezes faz alguma coisa contra o homem, e eu tenho visto muitos casos, mulheres decepando os homens, jogando álcool e queimando os caras. É bizarro, chega muito caso pra mim disso aí. E eu criei até dentro do meu Instagram, aliás, me segue lá, @paiva nas ruas. Eu vou botar o arroba aqui, Isso. tá? Então, Lá nos destaques, eu faço até uma, entre aspas, brincadeira, porque sempre disseram que, mulher violenta é caso isolado. Então eu tenho a série Casos Isolados. Eu tenho, assim, centenas de casos isolados lá pra mostrar pra vocês que não é isolado, sabe? Então, tudo que você puder imaginar. A maioria que eu percebo é facada. A mulher com uma faca na mão fica muito, muito mais poderosa do que um homem. Você pensa, o cara é fortão, mas uma mulher com uma faca na mão, meu irmão, e vir pra cima de você com fúria, acabou. Você pode ser uma cara mais forte do mundo. Pelo menos um dedinho você vai perder. Entendeu? É bizarro, cara. É verdade. Então, quer dizer, a maioria, a mulher usa faca. Quando não faca, ela está com fogo. Sabe? Na mordida. As mulheres arrancam um pedaço do homem na mordida. É bizarro, cara. Assim, é loucura quando você começa a entrar nesse mundo. Realmente começa a dar até medo de se relacionar com mulher. Mas é natural, porque mulher tem que ver. Também tem esse mesmo sentimento. O cara realmente, quando o cara dá pra ser violento, o cara é um perigo sério. E eu tenho 2 filhas, jamais eu quero que uma filha minha se meta com um cara desses. Mas a questão vai casar, olha bem com quem você está casando e lembre-se que você não tem que ficar apelando pro Estado qualquer briguinha que tiver. Chamou de gordo, de feia, não interessa. Chama ele sei lá, de piu-piu pequeno, sei lá. Devolve, entendeu? Agora, se o negócio começar a escalar, ficar feio mesmo, aí é outra história, né? Porque violência é violência, sabe só? Tem que parar com essa história de chamar qualquer coisa de violência. Isso está acabando com as relações, está destruindo os relacionamentos. E quanto antes as pessoas perceberem isso, quanto antes a gente volta a botar a sociedade no eixo de novo. É importante que as pessoas tenham assim em mente. quase terminando o programa, rapidamente. Como... Oh, meu Deus, eu falei tão perto do microfone. Como acabar com a Lei Maria da Penha? Qual que é o caminho, o que você projeta para isso? Perfeito. O que eu estou fazendo, e eu sei da dificuldade, tá, Bruno? E assim, sim, muitas pessoas duvidam que isso vai acontecer. Eu também não posso afirmar que isso vai acontecer. Eu estou trabalhando para que isso aconteça. Primeiro, o que eu estou fazendo, o que eu enxergo como o primeiro passo, o primeiro degrau para mudar a lei, é mudar o entendimento social sobre a violência doméstica. E é o que eu venho fazendo na minha rede social. Porque leis, elas não mudam do dia para a noite. Você tem que construir na mente da sociedade, de uma maneira geral ali, para as pessoas entenderem o problema, que foi assim que as mulheres avançaram as leis delas. Começaram a apontar vários casos de homens violentos, vários casos de homens agressivos, no caso da Maria da Penha mesmo. Olha aqui uma mulher, coitadinha, cadeirante e tal. Então, o primeiro passo é mostrar para a sociedade que nós vivemos uma farsa feminista, onde o homem é o opressor, o homem é o grande vilão da história, e por conta disso, as mulheres precisam de leis especiais para elas. Não, mulheres, vocês estão se comparando, talvez,
com uma pessoa que é cadeirante, por exemplo, que é uma pessoa realmente que precisa de uma lei especial para ela, porque ela tem uma condição física propriamente dita que dá para ela algumas necessidades especiais. Agora, a mulher quer ser tratada como criança. Não, você, mulher adulta, é como homem adulto. Então, peraí, vamos ter lei para adultos, homens ou mulheres, que coloquem os dois em pé de igualdade? Olha, eu vou dar um exemplo claro para você. Quando eu falo isso, as pessoas não entendem, mas é loucura. Se uma mulher começar a te roubar, ela não vai presa. Vai começar a pegar teu dinheiro e sumir, esconder, mas se você fizer a mesma coisa, você é preso. Então isso é injusto. Isso é injusto. Se você falar que isso está certo, é porque você não tem caráter. Você não tem escrúpulos. Se você tem um mínimo de senso de justiça, mulher, você vai ver, né, realmente não está certo. Eu não posso roubar e ele também não pode. Mas quer dizer, se eu roubar, eu não sou punida, e se ele roubar, ele é punido? Peraí, tá errado. Então é isso, é regredir, começar a entender, começar a pressionar os políticos. Eu sempre oriento isso, para que os políticos sejam pressionados a não aprovar mais essas leis, pelo menos frear, sabe? Não avançar mais, e daí a gente tentar regredir. Então é frear, dar uma estancada, primeira coisa, estancar. E tá funcionando. Aquele deputado André Ferreira, do PL do Ceará, ele, eu fiquei feliz porque numa publicação que eu fiz criticando, até de maneira educada, óbvio, enfim, um projeto dele, que ele queria estabelecer a medida protetiva virtual. Eu peguei, fiz um vídeo, pelo amor de Deus, cara, assim, ó, detonei no vídeo, e aí eu marquei ele. Poxa, André, deu 15 minutos, ele mandou uma mensagem, Paiva, tal, não sei o quê, assim, assado, esse projeto de lei foi apresentado por algumas mulheres de direita aqui em Fortaleza, mas eu tô retirando. Ele retirou o projeto. Que legal. Muito bom. Então já estamos fazendo com que os políticos entendam. Peraí, calma, para de ficar passando leizinha pra mulher, que tem o outro lado também. Se vocês acham que vão começar a ganhar voto de mulher, vocês vão começar a perder voto dos homens. Então, peraí, equilíbrio. Então é você mudar o entendimento da sociedade, seus parentes em volta de você, seus amigos na conversa, é o seguinte, vamos mudar isso aí, não tá certo. Aí você pressiona os políticos e no próximo passo nós começamos a eleger pessoas que se dediquem a lá no Congresso Nacional trabalhar essa modificação. E isso é um projeto para 2026 aí que a gente está trabalhando, que sabe consigamos uma bancada masculinista lá em Brasília em 2026. É o meu sonho. Infelizmente eu digo isso, não digo com alegria não, porque o ideal seria pessoas que defendessem, né, o geral, o todo. Só que infelizmente tem uma bancada feminista. Então você tem que fazer o confronto direto. Esse confronto é necessário. Né? Ideológico, né? Não tô falando confronto de porrada, não. Tem gente que vai começar a desvirtuar, fazer corte aí. Não, confronto ideológico, de ideias. Olha, vem cá, não, peraí, isso aqui tá certo, isso tá errado. Ter coragem, que hoje não tem nenhum com coragem de subir na tribuna e falar assim, lembra da Penha, tá errada. Não tem um lá no Congresso. Por mais que o André ele se demonstrou ali solícito, mas isso assim, nos bastidores, eles não falam abertamente contra a lei. E tudo bem, eu compreendo. Né? Ainda não está no momento, mas esse momento vai chegar e nós vamos mudar isso. Cara, muito bom, tá? Antes de encerrar, Paiva, eu queria dizer pra ti que a tua luta é uma luta pela justiça, é uma luta, antes de qualquer coisa, pela isonomia da lei. O que a gente está pedindo nada mais é do que todos os seres humanos serem tratados de forma igual e ter uma condição perante a lei de forma igual. E corrigir essas distorções que têm destruído lares. Exato. Eu de verdade, cara, eu espero, né, que o teu destino seja diferente do Herédia, né, que você possa encontrar tuas filhas novamente, que elas possam entender que o período que elas viveram tenha sido perdido por uma questão de negligência da própria mãe, mas, por outro lado, esse tempo possa ser restituído. É o que eu acredito, te peço que te mantenha firme, porque, cara, é uma luta difícil, mas é uma luta que envolve todos os homens. E se você for chamado por isso, cara, aí eu falo uma palavra da bem-aventurança, né? Que bem-aventurados aqueles perseguidos por justiça, pois deles é o reino dos céus. Então eu queria encerrar, cara, agradecendo de verdade, cara, pela tua luta, porque, cara, quando eu te conheci, você lembra, cara, que a gente tinha até umas certas divergências políticas, mas a partir do momento que eu vi que você se levantou por uma causa, eu falei, cara, peraí, a gente precisa dar voz para pessoas como Paiva, porque é extremamente importante que essa luta ela seja encampada para que todos os homens entendam a necessidade e, quando for formar uma família, entender o que é a Lei Maria da Penha. Então, meu irmão, perfeito. Obrigado, cara, de verdade. Eu que agradeço, Bruno, o convite, e eu acrescento mais um detalhe na sua fala, que acima de tudo, é pela verdade. Exato. Nós estamos aqui pela verdade. Se você
sofre uma violência, você tem que ter realmente proteção. Agora, se você não sofreu, você não pode usar da sua palavra, da mentira, porque nós trabalhamos com princípios e valores. Exato. Então, por mais divergências como você citou, a gente possa ter, eu acredito nisso, você também é a pessoa que defende os mesmos valores e princípios que eu. Então, por isso que a gente está no mesmo fronte e por isso que eu sei que nós vamos vencer, porque nós temos pessoas com valor, com determinação e com coragem para lutar. Vamos junto. E a direita precisa ser mais unida também. Eu acho que é tempo, nós estamos amadurecendo muito essa história. Eu creio que daqui a 10 anos vai estar muito diferente e a gente vai conseguir trazer essa sociedade para o eixo, porque as pessoas estão começando a acordar para o problema agora. Então, eu sempre digo assim, a esquerda já está há 40 anos nessa... Nós começamos agora, estamos há 10 só, porque nós começamos ali em 2014, 2015, a questão do impeachment, né? Eu trabalhei muito forte na questão do impeachment também. Fui a primeira pessoa que colocou um caminhão lá em Florianópolis, né? Pedindo impeachment, já logo depois que o Aécio ganhou ali. O Aécio perdeu, né? Ganhou perdendo, mas deixa pra lá, deixa abaixo, né? Mas enfim, então a gente tem só o quê? 10 anos, a gente tá amadurecendo ainda. Então daqui 10 anos a gente vai estar já maior de idade, vamos ter passado os 18 anos. Eu sempre olho na perspectiva médio e longo prazo. E eu tenho certeza que a gente vai vencer, porque a gente tá com a verdade e com a justiça. Não, exato. As armas mais eficazes e poderosas estão do nosso lado, cara. Obrigado de verdade. Agradeço. Tá? E queria agradecer também você que nos assistiu até aqui e agradecer aos nossos patrocinadores, começando, claro, por Uroclínica, do Dr. Diego Rafael Oliveira, CRM 1500, cuidando da saúde do homem. O programa foi masculino hoje, eu tenho certeza que vai dar muito retorno pro doutor, porque a gente precisa falar também sobre a saúde do homem. Então, Avenida do Estado 1350 em Balneário Camboriú, Santa Catarina, telefone é 4732640005 ou pelo WhatsApp 47988179134 e o site www.drDiegourologista.com.br. Também temos o patrocínio de Lance Madeira Plástica. Os melhores móveis de área externa são de madeira plástica. Entra lá em www.lance.eco.br e escolhe o teu produto. Entre em contato pelo WhatsApp 47992323393 e entrega para todo o Brasil. Se você mora em Floriano, no Piauí, ou se você mora em Sena Madureira, no Acre, a Lance entrega para você lá. E também o apoio de Açaí Insano, o melhor e mais recheado açaí de Balneário Camboriú e região. Entrega para Balneário Camboriú e Camboriú. Peça pelo telefone 47991749778. Lembrando da nossa chave Pix também, se quiser ajudar, é pix.mdbc@hotmail.com. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo programa. Valeu! Agora, Paiva, vem cá. Esse teu sotaque, cara, é de qual região de Florianópolis, velho? Na verdade, eu não nasci em Floripa, eu nasci em São Paulo, né? Ah, menos mal. Porque eu não tava reconhecendo, não, hein? Então, eu mudei pra Floripa em 99. Pô, foi quando eu mudei pra Balneário. É. Eu me mudei em 99 pra Balneário. Eu sou de Florianópolis. Não, eu sou de São Paulo, mas eu moro lá desde 99. Uhum. Mas eu não...